Pequeno Jardim, março de 2024. Tivemos um inverno ameno e muito úmido. Este é um espaço onde estou tentando cultivar uma grande variedade de vegetais em uma área relativamente pequena. 25 metros quadrados, 270 pés quadrados. E ver quanto essa área pode produzir ao longo de um ano. Com a primeira, segunda e até terceira plantação, este jardim, pode-se dizer, é alimentado pelo método de não cavar. Isso significa não perturbar o solo. Exceto às vezes, quando talvez você esteja colhendo batatas ou cavando para tirar pastinacas, porque elas vão muito fundo, e toda a fertilidade é aplicada geralmente em uma única aplicação por ano. Você pode ver aqui o composto, que fica apenas na superfície e é gradualmente consumido por organismos do solo, como as minhocas. Muitos outros também consomem isso, aumentando a fertilidade ao melhorar a vida no solo como qualquer outra coisa. É rico em micro-organismos, então esses micro-organismos ajudam as raízes das plantas a encontrar os nutrientes e a umidade de que precisam. E é um processo muito simples, uma aplicação de composto por ano. Isso gera poucas ervas daninhas, então quase não perco tempo arrancando-as aqui. Pode até parecer que sim. É tudo muito limpo, mas eu arranco qualquer erva daninha quando vejo aquelas mudinhas de erva daninha. Todo ano eu registro quantas colheitas fazemos e de quais vegetais. E ao longo de 6 anos, a média está próxima de 100 quilos por ano dessa área. Isso dá cerca de 4 quilos por metro quadrado. É muita comida, pois há muitos tipos variados de vegetais. No ano passado, colhemos 20 tipos de vegetais daqui, incluindo beterraba, cenoura, batata, cebola, alho poró, ervilha, chicória, escarola e alface. Espinafre tostado. Você pode ver ainda mais do que isso aqui agora também, então sempre há oportunidades para fazer novos plantios ao longo do ano. Vou explicar essa série de sucessão em breve, possibilitada em parte pelo método sem revólver à terra. O solo é tão fértil e saudável que permite plantar sempre novas espécies. Uma aplicação por ano de composto de 2 a 3 centímetros permite que tanta coisa aconteça e toda essa comida maravilhosa seja produzida nesse pequeno pedaço de terra. Quase tudo que você vê neste momento passou o inverno. Para isso, é preciso conhecer as datas certas de semeadura e plantio. Como, por exemplo, essas brássicas aqui, que significa repolho e couve-flor, na verdade também, todas foram semeadas na mesma data, 30 de agosto, e transplantadas em 2 de outubro. Elas ficaram cobertas com uma tela durante todo o inverno, que mantém os pombos afastados e ameniza o vento, na verdade. E outro fator sobre esse pequeno jardim é que ele é um pouco sombreado, mas ao mesmo tempo é um pouco protegido. No último inverno, vimos que repolho e couve-flor se saíram melhor aqui do que no jardim principal. Tivemos geadas severas, mas isso amenizou um pouco o frio. É um ótimo jardim e espaço para o inverno. Em muitos espaços pequenos, como suburbanos e urbanos, pelo menos há essa característica. Mesmo sem luz, você ganha um pouco mais de calor. E esses repolhos são chamados de repolho de primavera, e aqui temos 2 variedades diferentes. Na verdade, esses aqui são grandes e não formam muito um miolo, mas você pode tirar as folhas assim e usar como uma alface de folha. Então essa é uma folha de repolho gostosa para comer, é só continuar colhendo. Enquanto essa variedade aqui se chama Duncan, e ela foi desenvolvida para formar mais um miolo. Talvez não consiga tanto no fim, mas o sabor é ótimo. Enquanto a couve-flor, você pode ver que elas estão começando a aumentar de tamanho agora. Vou manter a tela para proteger contra os pombos, e elas podem virar uma bela couve-flor em algum momento de maio. Isso é o mais próximo que consigo chegar de ser preciso nisso, mas elas estão com uma aparência ótima. E temos removido as folhas externas, porque, quero dizer, tem uma aqui. Posso mostrar que essas folhas externas são as que começam a apodrecer. É isso que você vê, e esses são buracos de lesma. Isso não é um grande problema para a planta, mas indica a presença de lesmas. E se você remover essas folhas para a compostagem? Há menos motivo para as lesmas estarem aqui. Há várias lesmas em potencial aqui, e nesse sentido, você sabe, essa é uma cobertura do solo que possivelmente pode contribuir para as lesmas. Tem funcionado bem até agora. Plantei as favas diretamente no solo como sementes em 1º de dezembro. Alguns anos isso pode não funcionar, mas tivemos um inverno ameno e é por isso que o crescimento já está bem forte. E eu também plantei mostarda pouco antes disso, então essa é mostarda que, se tivesse sido um inverno frio, teria sido morta pela geada. Isso não é tão crítico, na verdade não demora muito. Você pode ver que elas saem facilmente, parecem mais do que realmente são, quase.
Então eu só vou remover as mostardas e aí você tem espaço para as favas se desenvolverem. Outra coisa sobre as favas, é um dano típico de inverno em que o primeiro caule apodrece, mas veja os novos caules surgindo. Todas as plantas apresentam isso, chamado perfilhamento, quando novos caules aparecem. E essa é uma vantagem de passar o inverno. As favas têm bastante tempo para crescer antes de começarem a pensar em florescer. Elas criam raízes profundas e viram plantas grandes. E ali nós passamos o inverno. Nós temos colhido alface de cordeiro entre os morangos, isso funcionou muito bem. Tivemos uma quantidade surpreendente de salada do espaço entre as plantas de morango, que de outra forma ficaria inativo no inverno. Elas acabam em 2 semanas e se tudo der certo, os morangos crescerão grandes e bonitos no inverno. A selga, nos dias frios cobri com tecido protetor, valeu a pena e agora vai durar mais alguns meses ou até mais. Aqueles são repolhos e logo acabam, por isso estão sendo colhidos. O espinafre será colhido por mais 6 semanas e depois avaliaremos novos plantios. Novos plantios acontecem ao longo do ano todo, até, digamos, outubro, como esses repolhos e couves-flor. Então você tem um longo período pela frente para fazer essas belas semeaduras e poder preencher os espaços com elas. Dê uma olhada no meu calendário para isso, porque eu listo dia a dia, mês a mês, tudo o que você pode plantar nesses períodos com maior chance de sucesso. A ideia é estar com elas na época certa. Acabamos de reduzir 3 libras do preço do calendário porque já perdemos um mês. Mas para muitos de vocês em climas mais frios, ainda dá para fazer quase um ano inteiro de plantio. Então dê uma olhada no meu site, você vai encontrar o calendário lá. E também em formato digital e em combinação com outros pacotes de livros que oferecemos. O que aconteceu aqui é que esses rabanetes foram plantados ontem. Hoje, na verdade, é 5 de março, só para contextualizar. Então eles foram plantados no dia 4 e foram semeados 17 dias antes disso. Então são mudas bem jovens e para mim estão com uma aparência muito boa. Eles estão com uma aparência bonita. Nós colocamos um tecido de proteção sobre eles porque ainda está muito cedo, principalmente para protegê-los do vento. Para plantios bem precoces, costumo usar cobertura e depois os rabanetes são substituídos por feijões. Então, sabe, eu também estou pensando em sucessão de culturas, mas vou falar sobre isso em 1 minuto, porque há muito o que refletir sobre isso. E combinações incríveis, chegamos lá. Vamos plantar um pouco de alface perto do muro, que provavelmente é o lugar mais quente do pequeno jardim. Então, estou esperando conseguir umas alfaces bem precoces. E depois vai ter beterraba atrás de mim, assim que esses repolhos forem retirados. E basicamente é isso, na verdade. Por enquanto, essas são as novas plantações. Depois disso, vamos fazer plantações sucessivas. Então, aqui estamos no início da primavera e, uau, o jardim parece bem cheio. Relaxe bem sim, você pode até certo ponto, mas também é muito bom planejar neste momento. E toda a questão da sucessão, que é um tema tão interessante e pode te ajudar a obter muito mais colheita de uma área relativamente pequena. Plantarei batatas de segunda safra até entre os repolhos, se preciso. Gosto muito de consorciação, como fizemos com a alface de cordeiro entre os morangos. Por exemplo, procurando oportunidades para usar o espaço ou sobrepor plantios. Nem sempre há oportunidade, ou às vezes simplesmente funciona. O cronograma é, após o repolho, plantamos beterraba e depois talvez chicória ou algo parecido. Quando a selga terminar, provavelmente vou colocar apenas 3, talvez 4 repolhos grandes para a colheita de outono. Lá em cima, onde ficam as favas, o tempo delas é ótimo. Não dá para plantar nada entre as favas, pois ocupam muito espaço e umidade. Mas assim que elas saírem, vou começar a cultivar no módulo da estufa, cultivando um pouco de brócolis para passar o inverno. Então é isso. Você ganha tempo sendo organizado e tendo um plano. Faça um plano. Não se culpe se não seguir o plano à risca, mas você sabe, é só uma chance. Você anota algumas ideias e depois procura o que pode fazer no aplicativo, nos meus livros, em tudo o que você souber na internet. Encontre o momento certo, então brócolis roxo brotando, que eu vou colocar depois. Favas. Apesar do pacote indicar plantio em abril, é possível plantar em junho e transplantar em julho, colhendo mais cedo. Assim, você colhe mais a sua terra e, como exemplo, espero aqui, pois só saberá quando acontecer. Quando a alface acabar e os tomates crescerem na parte quente do jardim, também será um momento maravilhoso. E aqui no canteiro do meio nós vamos ter, após o rabanete, plantarão feijões trepadores, após o espinafre, pepinos ou abobrinha. Não tenho muita certeza de como vai ser, abobrinha e pepino ali no meio e depois as batatas na outra ponta. Depois das batatas, talvez dê para plantar alhos porós. Vamos ver, espero que tenha gostado.
Um breve resumo de como um espaço pequeno pode render tanto.